Oh, meu Senhor amado e querido e eterno, ao poderoso Deus de Israel, o Senhor sabe, meu Senhor da glória, Deus querido, Deus maravilhoso. O Senhor conhece a nossa estrutura, meu Pai. E, meu Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor não dá prova alguma qual não possamos suportar. Antes, o Senhor conhece a nossa estrutura. Meu Deus amado, e sabe que nós viemos do pó. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado e querido. Nesse dia de hoje, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor, derramar sobre nós, Senhor, a força do Teu Espírito Santo para poder suportar, meu Deus, as adversidades. Meu Pai amado, Deus querido, suportar, meu Pai, os conflitos espirituais, Senhor da glória. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus maravilhoso. Ó Deus, nos concede, meu Deus amado, força como da águia, para, meu Pai, voarmos, Senhor, para resistirmos, Senhor, da glória às fortes tempestades. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido e amado, contempla, Senhor, a nossa dor, nosso sofrimento. Contempla, Pai Santo, Pai querido e amado, a dificuldade, Senhor, meu Deus amado, Deus querido. Meu Senhor, agora a fúria do inimigo de nossas almas, Pai. Que bem verdade, Senhor, um Deus maravilhoso. Ele quer nos tragar, como diz a tua palavra, meu Senhor da glória, meu Deus querido. Vigiai, estáis sóbrio, estáis atento, porque o Satanás, o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, querendo vos devorar. Ó meu Senhor da glória, meu Pai, Tu és a minha força, a minha proteção, Tu és, meu Deus, o meu auxílio, o meu ajudador, Senhor. Meu Pai amado, me cobre com o Teu sangue, cobre, meu Pai amado, meus irmãos com o Teu sangue, cobre minha família com o Teu sangue agora, Senhor, e vai frustrando os planos, nalaplô, bidabandu, minagiaçaio. Meu Pai amado, Deus que Deus maravilhoso, vai mandando fogo, Senhor, vai amarrando dos demônios têm se levantado contra a nossa vida, amarrando o Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, Senhor Deus querido e maravilhoso, queima, Senhor, destrói, meu Deus, toda força maligna, meu Deus, toda retaliação, todo levante, e Satanás contra meu Pai, meu Deus, o Teu povo, contra nossas vidas, meu Pai, pelo poder que há no Teu santo nome, meu grande Deus, meu Deus, vai operando maravilha, glorificando o Teu nome, Senhor da glória. Meu Deus querido, Deus maravilhoso, muitas vezes estamos como Daniel, Senhor, lançado na cova dos leões, Senhor da glória, sozinhos. Meu Pai, não tem quem nos apoiar, não tem quem nos ajudar, só somente o Senhor, para poder, meu Deus querido, afastar os leões, meu Pai, impedir, Senhor da glória, que nós venhamos ser destruídos. Muitas das vezes estamos como Azaria, Misael, Hananias, Senhor da glória, naquela fornalha de fogo, meu Senhor da glória, lançado com grande fúria, meu Pai amado, Deus maravilhoso, a fornalha da aflição, meu Pai, que se levanta contra nossas vidas, Pai Santo, Pai querido e amado, o minacalabaxó, diopro, minabassuri, me canta labaxérgia, meu Deus amado, meu Senhor da glória. Meu Deus, muitas das vezes lançado, Senhor, meu Deus, Satanás quer ver o nosso fim, a nossa destruição, meu Pai, no meio da fornalha da aflição, meu Pai, o fogo, meu Deus, ardendo. Meu Deus querido, o fogo, meu Pai amado, é aumentado 7 vezes mais. É como aqueles demônios, meu Deus amado, que Senhor da glória, que tenha tentado atacar nossas vidas em todas as áreas. É na área da saúde, é na área da família, é na área, meu Deus, do sentimental, do meu Pai, na área do casamento, é na área da meu Pai financeira, é no ministério, Senhor, na vida espiritual. Meu Deus, Satanás tem vindo, Senhor, e nos bombardeado, nos atacado de todos os lados, Senhor da glória, e não temos, meu Senhor, a quem recorrer, a quem nos defender, somente o Senhor. Tu és aquele, meu Deus,
Ó Deus maravilhoso, que está atento à nossa oração, meu Pai. Tu é aquele que está atento à nossa humilhação, nosso perdão, Senhor, a nossa busca. Tu é aquele que, meu Pai, que tem contemplado a nossa humilhação, nosso esforço, Senhor, de poder, meu Deus amado, te buscar, Senhor da glória. És aquele, meu Deus, que tem, meu Senhor, estendido as suas mãos amigas para poder abarar o assumine canta labaxérgia, meu Pai amado, colaborar conosco, meu Senhor. É aquele, meu Senhor da glória, que tem o poder, meu Pai, de mudar situações e circunstâncias, e mudar o cenário, meu Deus. Meu Pai, amando às vezes o cenário, meu Senhor, de humilhação, um cenário de confusão, de contenda, de tempestade, para um cenário de paz, de tranquilidade, meu Senhor, meu Deus, de harmonia, meu Pai amado, Deus maravilhoso, de paz, Senhor, de honestidade e honraria. Meu Pai, Tu és poderoso para agir, Senhor da glória, e para fazer segundo o que lhe apraz, meu Deus, ó Deus maravilhoso, meu Pai, é como diz a tua palavra, tu pede para que Jeremias escrevesse uma carta aos cativos que estava na Babilônia, dizendo: o pensamento que eu penso de vós são pensamentos de paz e não de morte, a qual, querendo dar o fim, a qual vos esperais. Muitos estão no cativeiro, numa luta, numa dificuldade, meu Senhor, estão esperando, meu Pai, a morte, estão esperando a separação, estão esperando a ruína, estão esperando o fracasso, meu Deus, estão esperando as humilhações, o vexame, a vergonha, meu Deus querido. Mas o que o Senhor, meu Pai, pensa de nós, Senhor, são pensamentos de paz, pensamentos de vitória. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai, o Senhor possa, meu Deus, tomar a frente, tomar nossas vidas nas tuas mãos, meu Pai, amarrar e jogar por terra toda a casta de demônio que tem se levantado, Senhor da glória, contra nossas vidas, ou da obra oferecida aos orixás, aos caboclos, os guia, todo o trabalho, meu Deus, toda a contenda, meu Deus, vai mandando fogo, vai destruindo, vai expulsando o inimigo, você que entrou por um caminho, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós te expulsamos por 7 caminhos. Sai onde você estiver escondido, está escondido na mente de uma pessoa, dentro do coração dela, está escondendo você que tem incitado o ódio, a raiva, a briga, a contenda, você que tem espírito maligno, tem suscitado pelejas, contenda no nosso meio, dissensões, cai por terra, pelo poder no nome do sangue de Jesus Cristo. Orebadacalabachana, arabacala subnaio, mendecamando sodocomo naga subierga, eminacalabandarabachando, reminara jomanai, entecovas nebria, prominara súpia. Meu Deus, com teu mover, começa a mover, Senhor, o céu, a terra, começa, Deus amado, a manifestar a tua graça, a tua glória. Lembra da tua palavra, quando tu levaste o profeta Ezequiel ao vale dos ossos secos, e tu, meu Pai amado, após o profeta ele enxergar tudo aquilo, meu Deus, tu disse para ele: filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? A palavra diz, meu Deus, que a resposta dele foi: o Senhor sabe, ó Deus, meu Deus querido, Deus maravilhoso. E o Senhor disse para ele: então profetiza, filho do homem. E a tua palavra diz que quando ele profetizava, veio o vento dos 4 cantos e começou a juntar aquilo que estava separado, começou a trazer, aleluia, aquilo que não estava perto. O minacá mandarabra shominabra prominaio. Confirma, Deus, a vitória, confirma, Deus, a meu milagre, essa oração do meio-dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando essa família, esse casal, abençoando essa vida financeira, a saúde do teu povo, para a glória, louvor e honra do teu santo nome, Pai. E assim eu oro, eu creio na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.